Ok, então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as dicas de estudo que um aluno iniciante no curso de engenharia pode fazer, tá? A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que vou dar algumas dicas, mas para ser bem claro, cada ser humano é único, né? Então é difícil dar um caminho, dar um procedimento padrão para cada uma das pessoas. Então o que eu vou mostrar aqui nada mais é que algumas dicas mesmo, tá? Ok? Tá lá. A primeira coisa que eu digo para vocês é que o estudo ele não pode ser passivo, tem que ser um estudo ativo, ou seja, o aluno ele tem que estar a fim de estudar. E quando ele estiver estudando, ele tem que estar tanto como de corpo e alma presente no trabalho que ele está fazendo, tá? No estudo, estudando o tópico, ou resolvendo problemas, tá? Então tem que ser um estudo ativo. Mas como é que funciona esse estudo ativo? Primeiramente, estudo requer concentração. Então, é necessário que o aluno sempre encontre algum lugar para estudar, um lugar calmo, ok? Um lugar organizado. Isso é muito importante para ele, tá? E uma das coisas que ele não pode, uma das coisas que ele tem que evitar é utilizar esses principais vilões, tá? Por exemplo, evitar utilizar, estudar perto de uma televisão, tá? Tá lá passando um programa, você está estudando e depois você vai dar uma parada para assistir a televisão. Então isso faz mal, você vai acabar perdendo a concentração. Veja, todos nós para começarmos a estudar, a gente leva um tempo, né? Uns 5, 10 minutos, para a gente começar a embalar, vamos dizer assim. Vamos supor que na TV está passando uma coisa interessante e a gente acaba assistindo um jogo, um seriado. Então vai perder a concentração e até a gente voltar, a gente vai perder alguns minutos que podem fazer falta, principalmente para o estudante que tem pouco tempo de estudo por dia, né? Ok? Outros vilões que eu posso citar aqui são o que? As redes sociais, o WhatsApp, tá? Evitar usar esse tipo de rede social durante o estudo. Claro, essas redes, o WhatsApp, ele pode ajudar também, tá? Então você vai ter que saber utilizar de uma maneira certa eles. Por exemplo, vai usar o WhatsApp para poder conversar com um aluno, um amigo seu, tá? Principalmente nessa época de pandemia. Acho que a única maneira de ter um contato durante o estudo com outra pessoa é através do WhatsApp, de uma videochamada, tá? Assistir uma videoaula no YouTube. Aí sim é necessário utilizar essas ferramentas, né? Claro, se for só para conversar ou para ver umas fotos, evita, tá? Evita que como eu falei da televisão, vai ser ruim, né? Você vai perder a concentração. Ok. E estudar com garra, né? Com coração, naqueles 45 minutos, naquela uma hora que você tem. Veja, você estudando de maneira correta essa uma hora, ela é muito melhor do que 10 horas de estudo totalmente mudando, né? Totalmente fora do ar, tá? Então estudar naquela uma hora com a maior garra possível, com seu coração, que vai dar frutos, tá bom? Beleza. Uma outra coisa, uma outra dica que eu posso dar para vocês que estão iniciando o curso é ter uma rotina de estudo. Por exemplo, veja aqui na figura do slide, a gente acorda, se arruma, pega algum meio de transporte, vai trabalhar, almoça, assiste uma TV, dorme. Veja, nesse intervalo de tempo aí da nossa vida, nós temos que colocar o estudo, tá? Como eu disse, nem se for meia hora, nem se for uma hora, nem se for 45 minutos, é necessário você ter essa rotina de estudo, não deixar para estudar na última hora. Então, colocar esse tempo de estudo todos os dias para vocês. Isso é muito importante, tá? Ok? Também vai dar bastante frutos no final, essa rotina que você montar, tá? Beleza, vamos entrar então para falar um pouquinho da parte mais agora técnica, né? Antes eu estava falando de uma coisa mais geral, tá? Agora da parte técnica, por exemplo, atualmente a gente não utiliza muito caderno, né? A gente percebe isso. Mas veja, ter um caderno, uma forma de você anotar o conteúdo, ele é muito importante, tá? Por quê?
porque você vai poder retomar o caderno na hora de estudar, perto de uma prova, tá? Ou seja, você vai montar esse caderno na sua rotina de estudo. Aí perto da prova você só vai revisar, né? Ok? Mas primeira coisa que você estiver estudando um tópico, anote o assunto que você está estudando. Para você se localizar dentro da matéria, tá? Dentro do conteúdo. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu já vi muito aluno, por exemplo, tá estudando equações desse tipo que eu estou mostrando para vocês. X menos 5 igual a zero. Isola o x, né? X igual a 5. Aí eu pergunto para o aluno, o que você está estudando? Professor, estou estudando uma maneira de achar o x. Tá? Não, não é isso que você está estudando. Você está estudando mais precisamente função de primeiro grau. Os zeros de uma função de primeiro grau. Então, anotar o ponto no qual você está estudando, o assunto, tá? Para você se localizar. Essa é a primeira coisa que eu acho interessante vocês fazerem. Tá lá. E também é necessário saber os pré-requisitos de um assunto que você vai começar a estudar. Um assunto novo, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas professor, eu não vou, antes de começar a estudar um assunto, eu não sei os pré-requisitos. Claro, por exemplo, vamos supor que você é aluno EAD, tá? Você está estudando a parte cinemática. Quando você estiver estudando a parte cinemática, você vai encontrar função de primeiro grau, você vai encontrar função de segundo grau, por exemplo. Vamos supor que você trave nesse assunto matemático. É necessário você retomar, né? Dar 2 passos para trás, tá? Pegar um livro do ensino médio, uma apostila, tá? Uma videoaula, estudar o que é função de primeiro grau, estudar uma função de segundo grau, tá? Saber fazer um gráfico, ok? Para poder entrar de novo na cinemática e você ter essa absorção do conteúdo de cinemática, tá? Ela é muito importante, tudo bem? Tá? Então, sempre ver os pré-requisitos, isso é muito importante. Veja, essa coisa de saber os pré-requisitos ela é muito importante, tanto nos anos iniciais de engenharia, como nas outras disciplinas que você vai ter. Por exemplo, você vai estudar lá resistências materiais. Você vai ver que tem tópicos lá de leis de Newton. Vamos supor que a gente esqueceu já a lei de Newton. Esqueceu trabalhar um pouco com análise vetorial. Então, retomar, dar seus 2 passos para trás para poder ir para frente. Beleza? Então, pré-requisitos. Saber os pré-requisitos. Outra coisa é anotar os conceitos novos, tá? Isso é muito importante, tá? Escrever os conceitos novos que vocês aprendem. Por exemplo, cinemática, tá? Lá você vai se deparar com deslocamento, vai se deparar com velocidade média, vai se deparar com aceleração. Então, escreve, define, coloca lá uma frasezinha para definir o deslocamento, uma frasezinha para descrever a velocidade média, uma frase para definir a aceleração, tá? O que é, uma fórmula, tá? Por quê? Porque você sabendo o conceito, você vai poder fazer a conexão desse conceito dentro do modelo matemático, tá? Ok? Por exemplo, aqui na física, você sempre vai ter um modelo matemático que vai descrever o fenômeno. Então é muito importante ter anotado esses conceitos novos, tá bom? Tá? Então isso também é um passo muito importante, uma dica que eu acho que é de muito valor para vocês. Tá lá. E como é que a gente pode, então? Tá lá, a gente estudou o assunto novo. Uma coisa que é muito interessante fazer é desenhos e esquemas que possam ajudar na visualização do conteúdo. Uma das coisas que vocês podem utilizar, pessoal, é a questão do mapa mental. De uma maneira grosseira, mapa mental seria o quê? Você vai escrever o conteúdo, por exemplo, cinemática, tá? Aqui que eu estou colocando, e ligar esse conteúdo ao que você estudou dentro da cinemática. Tudo que está dentro da cinemática, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, movimento circular, tá? Queda livre, movimento retilíneo uniformemente variado, colocar as equações, ó, colocar os gráficos, tá? Pegar esse mapa mental, faz ele numa folha A4 mesmo, tá? Cola ele na parede do seu quarto, cola ele na geladeira, tá? Carrega ele no caderno, tá? Ou seja, leve ele sempre quando você for resolver um problema, tá? Ele vai ajudar bastante para você relembrar os conceitos e os modelos matemáticos, tudo bem? Então, uma maneira de visualizar o conteúdo que eu dou para vocês é o chamado mapa mental. Outra coisa que vocês podem utilizar são tabelas, né? Por exemplo, vamos supor que a gente terminou de estudar cinemática.
movimento retilíneo uniforme, coloca as equações. Movimento retilíneo uniformemente variado, coloca as equações. Saiba o que são cada letrinha que aparece aí no modelo matemático, tá? Por isso que é importante que eu disse para vocês, definam bem cada grandeza, tá? Deixa tudo anotado no caderno. Isso é importante para resolver os problemas, tá? Ok? E falando de problema, ó, última coisa que eu quero falar para vocês é, façam os exercícios, tá? Ok? Isso é muito importante para vocês fixarem o conteúdo. Mas veja, antes de fazer os exercícios, veja, o seu professor, ele sempre vai te dar alguns exemplos, tá? Ele sempre vai fazer alguns exemplos para vocês. O seu livro que é adotado também vai ter exemplos resolvidos, ou a sua apostila. Então, primeiramente, faça os exemplos resolvidos. Veja lá como foi feito o exemplo. Faça sem ver a resolução. Travou? Volta para o exemplo, tá bom? Ok? Depois que você entender os exemplos, faça os exercícios. Tá? Aí sim, claro que os exercícios não vão ser iguais ao exemplo, mas podem ser parecidos. Vocês podem lá fazer algumas conexões, alguns arranjos, tá? Utilizar o mesmo procedimento. Tá? É dessa maneira que a gente aprende física e matemática. Tá? Muito importante caprichar aí nessas disciplinas iniciais de engenharia, tá? Porque eles vão ser a base para vocês fazerem todas as outras disciplinas. Resistência dos materiais, fenômenos de transporte, tá? Mecânica, até as disciplinas de gestão, né? Por exemplo, analisar um gráfico, analisar uma tabela. Isso é muito importante para quem pretende também trabalhar nessa parte de gestão. Tá lá, então isso são algumas dicas que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí pela atenção.